Agora vamos resolver questões de estudo da sílaba. Você vai estudar comigo, nós vamos começar nesse vídeo, vamos começar pela OCP, a banca OCP ou também, trouxe também, Instituto OCP. Tem o mesmo perfil de questão, então vamos começar com essas questões, vamos lá. Você vai ver que a maneira como eu agrupei as questões, independentemente da banca, você vai ver que quando você estudar, passar por todos os vídeos, todas as bancas, você vai ter visto tudo sobre o estudo da sílaba. Então, não importa a banca. Eu organizei as questões para você formar um raciocínio aí. Então, a gente vai começar por a OCP, tá bom? Vamos lá. Questão aqui do Instituto OCP. Questão tranquila. A banca diz: assinale a alternativa que apresenta uma palavra que não tenha um dígrafo consonantal. Ou seja, a banca ainda explica, né, o que é dígrafo consonantal. Duas letras que juntas representam um som de consoante. Ou seja, que não tenha um dígrafo. Todas têm um dígrafo, exceto uma. Letra A tem dígrafo consonantal. A letra A tem? Tem, né? É o Q, U. Você não pronuncia esse U, né? Esquecer. A letra B tem dígrafo consonantal? Tem o LH. A letra C, então, ó, eu estou sublinhando para você os dígrafos consonantais. Eu quero a que não tenha. A letra C tem dígrafo consonantal? Sim, o RR. Resposta, letra D. A letra D, ela não tem dígrafo consonantal, ela tem dígrafo vocálico. Dígrafo ela até tem, ó, mas é vocálico, ó. Principalmente o N nasalizando o I e o N nasalizando o E. Está vendo? Então, ela tem dígrafo, mas é vocálico. E aqui no início, ela tem encontro consonantal, que é esse PR. Por isso, a resposta é a letra D. Bora. Próxima questão. Questão 2. Instituto OCP. Assinale a alternativa em cuja palavra ocorre um dígrafo. A banca falou dígrafo, mas não especificou se é consonantal ou vocálico. Então, vamos embora lá. Ó, a letra A tem algum tipo de dígrafo? Não, ela não tem dígrafo. Ó. Esse GR forma um encontro consonantal. Os dois são pronunciados, então não é a letra A. A letra B tem algum tipo de... Ó, a letra A tem também um ditongo, você viu lá? Gratidão. Tudo bem, então não é a letra A. Ó, a letra B também tem alguma coisa aí? A letra B não tem dígrafo. Ela tem um ditongo, mas não tem dígrafo. Então, não é a letra B. Letra C, subestimado. Adriana, isso é um dígrafo? Não. Ó, você está vendo que esse S e T é uma consoante seguida da outra, mas as duas são pronunciadas? Então, não é um dígrafo. Resposta, letra D. Por quê? Porque em pesquisadores eu tenho um dígrafo, que é o Q e o U. E na letra E, escrever. Adriana, algum dígrafo? Não, porque você pronuncia tudo, ó. Você pronuncia o S e o C e o R. Então, você tem aí encontros consonantais. O S e o C e o R. E não dígrafo. Por isso, a resposta é letra D. Bora mais, a gente começou por a OCP. Questão 3. Questão 3, a banca diz: assinale a alternativa em que há, respectivamente, ó, hiato, ditongo crescente, ditongo decrescente e tritongo. Olha, esse tipo de questão eu acho mais rápido você resolver na vertical. Então, vamos começar selecionando aquelas opções que tenham hiato, em que a primeira coluna tem um hiato, é mais fácil, né? Então, vamos lá, ó. Então, dessas opções, vamos embora pela primeira coluna, começar por ela. Quais opções aqui tem a primeira palavra com hiato? Ó, paz, não é país, é paz. Tem hiato? Não. Então, a letra A eu já elimino. Tudo bem? Tá. Sapucaí tem hiato? Tem, ó. Sapucaí. Então, vou guardar a letra B. Freada tem hiato? Tem, ó. Freada. Vou guardar a letra C.
Moinho tem hiato, ó. Moinho tem hiato. Ih, vou guardar a D também. Notícia ruim é que eu já guardei 3. Vamos lá. Pinguim. Ó, vamos dividir as sílabas de pinguim. Ó, pinguim. Isso é hiato? Não, ó. O U e o I formam um ditongo. Pinguim é um ditongo. Então, não há hiato. Tá, então guardei 3. B, C e D. Tô fazendo com calma com você, eliminando as opções aí A e E. Agora eu vou ficar com as 3 e vou procurar quais que tem ditongo crescente. Régua é ditongo crescente? É, eu vou dar semivogal para vogal. E a letra B tá linda. Vamos lá, garantia. Garantia eu já vou eliminar, porque o I e o A formam hiato. Formam hiato, vou eliminar agora a letra C. A letra C não tem ditongo crescente na segunda ocorrência. E madeira. Ó, madeira tem ditongo, mas olha só, presta atenção, vou colocar aqui para ficar mais fácil, ó, para demonstrar. Madeira. Ó, madeira. Eu vou dar vogal para semivogal. Eu tô decrescendo. Decrescente. E eu queria um ditongo crescente. Acabou aqui. Resposta, letra B. Sapucaí, agora vamos embora, ó. Sapucaí, hiato. Régua, ditongo crescente. Ó, herói, ditongo decrescente, ó, como é decrescente, vogal para semivogal. E saguão, que é um tritongo, ó, semivogal, vogal e semivogal. Resposta letra B. São cansativas, mas não são difíceis, né? Bora, a próxima questão. A gente está resolvendo só a questão de estudo da sílaba, questão 4. É só prestar atenção, é só fazer com calma. Questão 4 diz assim: assinale a alternativa que apresenta uma palavra com um dígrafo consonantal. A banca ainda explica, isso aí tá que nem fazer prova com consulta. A OACP, ela dá prova com consulta. Ela explica o que é o dígrafo consonantal. 2 letras que representam um fonema. E foi o que você aprendeu, né? Um fonema consonantal. Tudo bem? Então, ela quer uma palavra que tenha um dígrafo consonantal e um ditongo. Tudo bem? E ela não especifica se é ditongo crescente, decrescente, só diz que é ditongo. E ela explica o que é ditongo. 2 fonemas vocálicos pronunciados na mesma sílaba. Quando ela fala, legal também a gente curtir essas questões. Quando ela fala 2 fonemas vocálicos, ela está dizendo vogal, semivogal. Tá bom? Beleza, então é isso que você quer. Um dígrafo consonantal e um ditongo. Resposta, letra B. Por que letra B? Ah, porque eu tenho um dígrafo, o SS, e um ditongo crescente ali, necessário. Tá, vamos ver, ó. A letra A. Por que não é a letra A? Porque ela tem um dígrafo, mas é um dígrafo vocálico. A banca queria um dígrafo consonantal. Então, esse A e N, isso é um dígrafo vocálico. Tudo bem? Entendeu? Ela até, cuidado com a letra A, porque ela apresenta um ditongo, ó, angustiais, chais, isso é um ditongo. Mas o problema é esse dígrafo, que é um dígrafo vocálico. Por isso que não poderia ser a letra A, tá bom? Ó, a letra B foi a resposta. A letra C, ela não tem dígrafo. Ó, ela tem um encontro consonantal aqui. É só olhar com calma, ó. Esse RD, encontro consonantal, ela tem um ditongo, o E com I. Mas esse RD não era dígrafo, era encontro consonantal, ó. Encontro consonantal. Tá bom? E a letra D até tem um dígrafo consonantal, mas não tinha ditongo. Por isso que não foi a letra D. Resposta, portanto, letra B. Tranquilo. Vambora mais. Última questão da OACP. Questão 5. Bora resolver essa questão aqui. A banca diz, assinale a alternativa em que ocorre um dígrafo consonantal. Questão ótima, questão ótima. Ela quer que você marque um dígrafo consonantal, mas não é só um dígrafo consonantal, capaz de ocasionar
um desvio ortográfico, motivado pelo modo como a palavra é pronunciada. O que a banca quer dizer com isso? Bom, primeiro vamos procurar as palavras que tenham dígrafo consonantal. Vamos lá, ó. A letra A tem dígrafo consonantal. Ó, o E e o N, dígrafo vocálico. Tudo bem? Dígrafo vocálico, tá? O A e o N, dígrafo vocálico. Tudo bem? A banca quer dígrafo consonantal. Então, a letra A não merece meu respeito. Eu não vou perder tempo com a letra A. Ela até tem aqui um encontro consonantal. Então, ó, dígrafo vocálico, encontro consonantal. E ela quer um dígrafo consonantal. Tá comigo? Tá, então a letra A, fora. Letra B, segredo. Tem um G e um R, só que os dois são pronunciados. Então, encontro consonantal. Não merece meu respeito também. A letra B, não perco tempo com ela. C, possível. Possível, aí sim, eu tenho um dígrafo consonantal. Ó, vou guardar a letra C. A letra C merece meu respeito, vou guardar. Porque esses dois S formam um único som. Tudo bem? Tá. Só a letra C que tem dígrafo consonantal, vamos ver? Ó, letra D, corcundinha. Vamos embora analisar tudo, ó. Eu tenho esse RC aqui, que é encontro consonantal, porque os dois são pronunciados, tudo bem? Eu tenho o U e o N, que formam um dígrafo vocálico, e eu quero dígrafo consonantal. E eu tenho esse aqui, ó, NH, dígrafo consonantal. Então, a letra D também tem um dígrafo consonantal. Ela tem um encontro consonantal, ela tem um dígrafo vocálico e ela tem um dígrafo consonantal. Guardei a C e a D. Vamos ver a E. A E tem o quê? Vamos embora analisar a E. 300, ó. Tem um T e um R. T e um R é o quê? Encontro consonantal. Os dois são pronunciados. Tem um E e um N, que é um dígrafo vocálico. Tudo bem? Dígrafo vocálico. Tá? Porque nasalizou. Tudo bem? Tá. Só isso que tem. Não tem dígrafo consonantal. Então, você ficaria em dúvida entre C e D. Beleza? Entendeu? Tá. Agora olhe para o enunciado. Qual dessas opções... Em qual delas o dígrafo consonantal seria capaz de ocasionar um desvio ortográfico? Ou seja, o modo como é pronunciado pode suscitar dúvidas a uma criança, por exemplo, na hora de escrever ou a um estrangeiro. Qual dessas duas opções, no seu modo de pronunciar, pode suscitar dúvida na grafia? Resposta, letra C, possível. Possível. Por que possível? É impossível. Eu tenho um dígrafo consonantal que tem um som de, ó, possível de ser. Concorda? Muita gente, meu filho tá aprendendo. Possível, ele vai lá escrever possível, ele é com C. Faz sentido. Vou deixar escrever com C? Só até um certo tempo. Entendeu? Depois tem que tirar. Adriana, tudo bem? Olha, e essa aula tá rolando ao vivo e no chat a galera já escreveu com C cedilha. É isso aí, até com C cedilha. Show essa questão, né? Muito legal, muito legal. Analisamos tudo. É chatinho, né? Porque é muito detalhe, tem que estar muito atento. Beleza, vamos para o próximo vídeo. Vamos embora para mais um bloco de questões de estudo da sílaba. Roda a vinheta aí, vai. Agora vamos de Sebrasp. Vamos resolver aí questões de concursos. Sebrasp. Aqui, a banca diz o seguinte, ó. Na palavra assado, o segmento SS constitui um dígrafo. Por quê? Duas letras representam um só fonema? Certo ou errado? Certo. Tranquilo, né? Depois de tudo que você passou aqui comigo,
Sebrasp ficou até fácil. Próxima questão, CESP, que é também Sebrasp, vem. A banca diz assim, vambora. Presentes no último parágrafo do texto, os vocábulos qualidade, perspectiva, essas, conjunto e chamada, contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Aliás, são sinônimos, tá? Dígrafo, digrama. Então, a banca quer saber se todas essas palavras têm dígrafo. Todas têm? Vamos lá, ó. Qualidade. Tem dígrafo? Olhe para mim, é só pronunciar. É só pronunciar e ouvir o que você está pronunciando, ó. Quá. É dígrafo? Não, porque você pronuncia o U. Então, não é dígrafo. Adriana, é o que aqui, minha filha? Bom, então, o Q e o U não formam nada. É o U e o A que formam. Então, aqui você tem uma semivogal e uma vogal. Quá. Entendeu? Aí você tem um ditongo. Estou colocando com sigla que fica mais fácil. Crescente. Tá? Ditongo crescente. Tudo bem? O Q e o U não formam dígrafo. Então, já vi que não. Já vi que essa não. Bora mais, ó. Perspectiva. Perspectiva tem dígrafo. Vamos ver, ó. Você pronuncia o R e o S? Sim. Então, eles formam encontro consonantal. Ó, e o S e o P? Perspectiva, outro encontro consonantal. Olha aqui, você tem dois encontros consonantais aqui, o R com S, o S com P. E aqui, ó, perspectiva. Você não pronuncia o C? Sim, então, outro encontro consonantal. Você tem três encontros consonantais aqui. Já vi que também tá errado por causa dessa. Mas vamos embora analisar todas, ó. Essas tem dígrafo. Essa aqui tem. É um dígrafo consonantal. Tudo bem? Conjunto tem dígrafo? Tem dois, ó. Dois dígrafos vocálicos, ó. Dígrafo vocálico, dígrafo vocálico. Essa tá beleza, essa tem. Chamada tem dígrafo? Tem o SH, né? Que é o dígrafo consonantal. Tá bom. Então, o item tá errado por causa das duas primeiras. Anotou tudo? Bora lá, vamos mais. Agora vamos de FGV. Eu tô trazendo para você as grandes bancas do Brasil. E agora a gente vai de FGV. Vamos lá. FGV. O vocábulo abaixo que contém um dígrafo é tão fácil que você não acredita que seja FGV. Para quem não conhece, FGV é a banca mais difícil do Brasil. Mas a FGV também gosta de brincar de separação silábica, de estudo da sílaba. Vamos ver. O vocábulo abaixo que contém um dígrafo, só um. Só um aí tem um dígrafo. Resposta. Letra B. Cocheira. É o C e o H. Adriana, quem errou marcou o quê? Ó, quem errou, eu acho que ficou em dúvida, por exemplo, com a letra D, mas, ó, na letra D tem um encontro consonantal, ó. S e o T são pronunciados, estar. Ou a letra E, ó, também não tem dígrafo, tem encontro consonantal, ó, o B e o R, entendeu? Então, acho que o que poderia suscitar dúvida aí seriam as letras D e E. Bora mais, que você está passando por todas as bancas. Agora vamos de IBAD. A banca diz assim. Ela traz, ó, para trabalhar com sua turma a noção de dígrafo, encontro de duas letras que representam apenas um som, um fonema, uma professora do 5º ano distribuiu cartões com palavras do texto a serem analisados pelos grupos. O cartão que contém 3 palavras com dígrafo, pronto, você tem que marcar a única alternativa que traga as 3 palavras com dígrafo. Na letra A, só uma tem dígrafo. Chuva. Na letra B, ó, esse Q e U formam dígrafo? Sim, porque você não pronuncia o U. Aquilo. Então, ó, Q e U, tudo bem? Mas isto não tem dígrafo, ó. Isto tem encontro consonantal. Então, dígrafo aqui é só na primeira e na terceira. Então, ó, tô circulando os dígrafos para você, ó. Então, não é a letra B. Vamos embora para a letra C. A letra C tem o CH, tem o NH
Tudo bem? E tem, olha para mim. Cuidado com a palavra tranquilo. Não é para você falar tranquilo, tá bom? Se você pronunciar tranquilo, você vai dizer que é um dígrafo, mas não é assim que se pronuncia. Então, cuidado, ó, acho que a pegadinha aqui foi com tranquilo. Ó, esse U, isso aqui não é dígrafo. Por quê? Porque você pronuncia o U. Então, ó, tranqui, qui, semivogal e vogal. Então, aqui você tem um ditongo crescente. Por isso que não foi a letra C. Entendeu? Entendeu? O Q com U não forma dígrafo. E aqui você tinha também encontro consonantal. Entendeu? Não tem dígrafo a letra C. A resposta é letra D. Entendeu? Ó, o C e o H formam dígrafo. O Q com U formam dígrafo, que você não pronuncia o U. Você entendeu a diferença de aquilo para tranquilo? Você entendeu? Esse U é pronunciado, ele é uma semivogal. Mas esse U aqui não é pronunciado, ele forma um dígrafo. E outro dígrafo é o L com H. E há também um dígrafo vocálico, um E com N. Então, ó, tô circulando os dígrafos. Ó, o C e o H, o Q e o U, o L e o H, o E e o N. E a letra E, ó, já vi que tranquilo não, sol não, só tinha dinheiro ali. Tá bom? Tudo bem? Bora mais, vambora mais. Destruindo essas questões aí. Questão 10. Dígrafos são reuniões de duas letras para a transcrição de um fonema. Duas letras, um fonema. Nas letras destacadas das alternativas abaixo, qual delas apresenta um dígrafo? Essa questão ela é ótima para você diferenciar o encontro consonantal do dígrafo. Você aprendeu essa diferença. Todas têm encontros consonantais. Só uma tem dígrafo. Questão linda. Resposta, letra A. Tudo bem? Tudo bem? Foi? Professora, e o AN não é um dígrafo de tranquilo? É. Entendi. Adriana, eu tentaria anular essa questão. Vou voltar para a letra C. Há alunos aí falando no chat. Adriana, eu tentaria anular essa questão por causa da palavra tranquilo. Que, de fato, o Q e o U não formam um dígrafo consonantal. Entretanto, e esse A com N? Olha, essa questão não é a única, presta atenção, porque eu acho que na sequência vai vir uma outra assim, que deu o mesmo babado. Muita gente questionando quando a banca, presta atenção, estou voltando à questão 9, porque houve um questionamento aí no chat, essa aula está rolando ao vivo, que não é um questionamento só do chat. Isso rola toda vez que a banca no enunciado fala dígrafo e não especifica se é dígrafo consonantal ou vocálico. Então, só voltando rapidamente à questão 9, para você não ficar com essa dúvida. A questão 9, ela foi cruel. E, se eu não me engano, há uma outra questão aqui nessa sequência que vai cometer o mesmo deslize, entre aspas. Para as bancas, isso não seria um deslize, mas para o aluno acaba sendo. Por quê? Olha só. Quando a banca fala dígrafo, ela é genérica, né? Eu até comentei isso hoje. Falou dígrafo, pode ser qualquer dígrafo. Tá, Adriana, se pode ser qualquer dígrafo, então, por que eu não considero o A e o N um dígrafo vocálico? Porque, em geral, porque se ela começou com dígrafos consonantais, em geral é porque se quer dígrafo do mesmo tipo. Então, entre a C e a D, veja se você entende. Eu entendo o seu questionamento e eu parei aqui para falar porque eu sei que o aluno que vai assistir a aula gravada vai ter a mesma dúvida. Mas se ele estava ali numa sequência de dígrafos consonantais, então, para você não ter que recorrer da questão, siga essa lógica. Ela não poderia colocar um dígrafo vocálico aí no meio dessa história. Por isso que ela não considerou a letra C a resposta. Então, vou repetir. Dígrafo consonantal, dígrafo consonantal. Ó, dígrafo consonantal, dígrafo consonantal, dígrafo consonantal. Então, ela falou dígrafo, mas, por lógica, ela queria que você unisse todos os dígrafos ali, né, naquele caso, teriam que ser os dígrafos de mesmo perfil, todos consonantais, porque ela estava falando, ela estava numa sequência de encontros de dígrafos consonantais. Há uma outra questão
que veio na mesma pegada. E essa outra questão, eu recebi aluno meu pedindo para ajudar a entrar com recurso. A gente entrou com recurso, ela está aí no teu material, acabei de lembrar. E a banca não aceitou, elas não aceitam. Então, vou repetir. Ela falou o dígrafo genérico, mas se há uma sequência de dígrafos consonantais, então ela quer dígrafo consonantal. Tudo bem? Vamos embora mais, ó. Já eu vou te mostrar essa outra questão que deu o mesmo samba. Vamos embora para a questão 11. Questão 11. Questão 11, acho que você vai considerar tranquila, fácil. Ó, nas palavras blusa, prato e pardo, encontra-se o quê? Você estudou, você viu isso hoje comigo, ó. BL, PR e RD. Todas as consoantes são pronunciadas. Então, não há que se falar de dígrafo. São todos, resposta, letra B, encontros consonantais. Questão 12. Então, é essa questão 12. Essa. Veja só. A banca também não falou que tipo de dígrafo ela queria. Veja. Marque a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafos. Ou seja, o pobre do candidato ainda tem que adivinhar o que a banca quer. Se ela fala dígrafo, ela deveria especificar, por isso que eu te digo, normalmente são concursos mais isolados, de prefeituras. Porque uma banca grande como o FGV, FCC, Sebrasp, elas não poderiam cometer esse deslize. Porque os alunos entram com recurso e conseguem. Mas quando é uma banca isolada, mesma pegada, olha aí. Marque a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafos. Vem comigo, ó. A letra A, minha, dígrafo, dígrafo, dígrafo. Beleza, ó. Marcaria de cara a letra A, mas vou guardar. Tudo bem? Tá. Histórias têm dígrafo? Não. Poesias têm dígrafo? Não. Momento tem dígrafo? Tem. E a banca não disse se era vocálico ou consonantal. Tudo bem? Mas ali é um dígrafo vocálico aqui. Tudo bem? Tá. Vamos lá. Máquina, máquina tem dígrafo? QU. Ó, eu não pronuncio U. Tem. Então, ó. Eu vou circular para ficar mais fácil para você visualizar. Tudo bem? Remota não tem, então a letra C não traria dúvida. Quartinho tem? Quartinho tem. O NH, tá? Agora, veja a letra D. Veja a letra D. Ó, branca tem dígrafo vocálico. Estante tem dígrafo vocálico. Quinquilharias. Olha, quinquilharias, olhe para mim. Prepare-se para anotar todos os dígrafos de quinquilharias. Tem um monte, olha aqui, ó. Devagar, ó. Ó, o QU, porque você não pronuncia esse U, tudo bem? Depois você tem o IN, o N nasaliza o I. Depois você tem o QU de novo. E depois você tem ainda o LH. Então, há 4 dígrafos em quinquilharias. Mas você entendeu? Ó, dígrafo mesmo você tem nas duas, A e D. Pois bem, só que aí o que a banca está falando? Quando ela fala dígrafo, dê preferência aos dígrafos consonantais. Na dúvida, você vai fazer como você fez lá naquela outra questão. Você vai marcar aquela que tenha dígrafos consonantais. E o pobre do candidato ainda tem que pensar isso, ou seja, é uma questão anulável. Resposta, letra A, mas é anulável, concorda? Adriana, então quando falar dígrafo assim, eu tenho que considerar dígrafo consonantal? É, infelizmente é. Até porque eu já comentei isso, a gente está falando de fonética, fonética é assunto muito complexo, você não tem noção. Eu tô aqui trazendo o que você tem que saber para concurso, porque você não é um professor de português e não vai dar aula de português. Mas há autores que questionam, e eu já comentei aqui, autores que questionam a existência do dígrafo vocálico. Porque eles dizem que não seria um dígrafo vocálico, seria um ditongo. Então, assim, isso é super questionável. Então, é por isso que essas bancas, quando falam em dígrafo e não falam que tipo, o aluno tem que pressupor que se está falando do consonantal. Você entendeu? Por isso que eu trago todas essas questões para você.
Bora mais, ó. Fechando o vídeo, estamos terminando a sequência de questões. Questão 13. Vai, aqui a banca quer. Assinale a alternativa incorreta quanto à análise fonética do vocábulo queixadinha. Vamos lá. Primeiro, 4 vogais e uma semivogal. Então, vamos embora contar. Ó, presta atenção. Esse U, ele é o quê? Esse U é o quê? Olhe para mim, olhe para mim. Esse U é pronunciado? Ele é pronunciado? Você estudou isso comigo aqui, ó. Primeiro você tem que ver se é pronunciado. Se não for pronunciado, ele não é fonema. Então, ele não é nem vogal nem semivogal. Ele forma um dígrafo. Esse U não é pronunciado. Então, ele não conta nem como vogal, nem como semivogal. Você entendeu isso? Então, ó, o U forma com o Q um dígrafo consonantal. Então, vamos embora. Eu vou contar o número de vogais, ó. O E é uma vogal. O I é uma semivogal. O A é uma vogal. O I é uma vogal. E o A é outra vogal. Então, quantas vogais? 4. Beleza. E quantas semivogais? Uma, que era esse ditongo aqui. Você percebeu? Ó, K. Tem que ir devagar, senão... Tudo bem com esse K? Esse K é vogal mais semivogal. Tá bom? Beleza. Então, a letra A tá correta. Eu quero a incorreta. B. 3 dígrafos. Vamos embora. Agora eu vou colocar em marca-texto os dígrafos. O Q e o U, você já viu? E o que mais? O N e o H. Então, a banca fala 3 dígrafos. Adriana, do que a banca está falando? Não, ela está falando se são 3. Você está vendo aí que são 2. Tá, e... Então, já vi que não, ó. Um tritongo. Do que ela está falando de tritongo? É que ela quer saber se esse U, E e I formam, ó, Q. Tá vendo esse Q? Ela quer saber se é tritongo. Não, não é, porque esse Q com U forma um dígrafo. Então, eu não tenho um tritongo, ó, isso aqui é um dígrafo consonantal, e esse E com I é ditongo, ditongo, ei, ó, vogal, semivogal, é um ditongo decrescente. Tudo bem? Há um tritongo? Não, não há. Resposta, letra B. A banca aqui é incorreta, tá bom? Ó, a coordenação motora aí, hein? Ela que é a incorreta. Ah, o resto, ó, 2 dígrafos, sim, você já viu, ó, o QU e o NH. Um ditongo, sim, é o EI. Tá, 9 fonemas e 11 letras. Claro, porque olha só, se esse é um dígrafo e se esse é um dígrafo, então dígrafo não é um som a menos? Não é um som a menos? Então são 11 letras. E se eu tenho 2 dígrafos? Ó, 11 letras. Se eu tenho 2 dígrafos, é só fazer a conta de cabeça. Se são 2 dígrafos, então são menos 2 sons. 11 menos 2, ó, como eu sou boa nisso. 11 menos 2, 9. 9 sons, 9 fonemas. Por que menos 2? Menos 2 dígrafos. Cada dígrafo é menos um som. Lindo. E um ditongo oral é oral? É oral. E é decrescente? É, eu já tinha falado isso. A letra E tá correta. Bora mais, vambora mais. Última questão. Pronto. Chega. É a última. Questão 14. Assinale a seguir uma palavra transcrita do texto que contém um dígrafo. Presta atenção. É um dígrafo, mas é um dígrafo vocálico. Você entendeu? A banca, isso é Consuplan, ela está dizendo que é um dígrafo que representa vogal nasal. Tá, então vamos lá. Ela quer um dígrafo vocálico. Resposta, 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 letra, 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 letra A.
A letra A. Pronto. Esse N nasaliza o E. Vambora, só para fechar? Classificar os outros? É chatinho, mas vale a pena. Mas tem que fazer com calma. Atenção, vem, ó. Vambora. Fechando. Classificando. Então, você entendeu que isso aqui é um dígrafo vocálico? Tá. Agora vamos lá, ó. Aqui, o que dá samba na letra B? Na letra B, eu tenho o C e o L. Mas os dois são pronunciados. Então, vem comigo. Encontro consonantal. Tudo bem? Tá. A letra C, tem alguma coisa aí para comentar na C? Não, a letra C não tem nada. Adriana, como assim não tem nada? Nem sempre vai ter alguma coisa. Ó, pare de ficar viciado nesse negócio de dígrafo, encontro consonantal e cuidado, porque agora na hora de dormir você vai perguntar, tudo que seu marido, sua esposa falar, você vai ficar, peraí, 3 dígrafos, eu pronuncio? Não, se eu pronuncio, então é encontro consonantal. Pare, que nem sempre vai ter alguma coisa. Às vezes não tem nada. Ó, navegar. Navegar não tem nada. Não tem ditongo, não tem tritongo, não tem hiato, não tem encontro consonantal, não tem dígrafo, não tem nada, nada, ó, zero. Tá, a letra D, escrever-se. Ah, isso aí dá pra brincar, ó. Escrever-se, vamos brincar, ó. SC. Você não pronuncia os dois? Né? Então, é uma consoante seguida da outra, encontro consonantal. Tá, agora vamos lá, o C e o R. Você já fez do S com C, tudo bem? Agora você vai fazer do C e R. Não é uma consoante seguida da outra? Encontro consonantal. Ó que beleza. O que mais que dá samba aqui? SS. SS, dígrafo. Mas é um dígrafo consonantal. E a banca queria um dígrafo vocálico. Por isso que a resposta foi letra A. Tudo bem? Acabou. Adriana, tô pronto para quê? Você tá pronto para encarar os próximos desafios aqui do Português Completo, porque isso foi só um aquecimento, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até mais.